Olá, meus irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam bem. Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor, Lucas, capítulo 7, que fala sobre a cura do servo do centurião, na cidade de Cafarnaum. E a partir do versículo 4 diz assim: Aproximando-se Jesus, eles lhe rogavam com insistência, dizendo: Ele é digno que lhe concedas isso, porque ama nossa nação e ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Eu gostaria de falar sobre um assunto com os irmãos, que é o seguinte: o que as pessoas pensam a seu respeito? O que as pessoas pensam a meu respeito? Vocês perceberam que o tempo todo nós estamos sendo avaliados pelas pessoas? As pessoas ponderam as nossas vidas, elas fazem críticas, elas nos caracterizam, elas nos classificam, elas têm uma ideia sobre a nossa pessoa, muitas vezes sem conhecer quem nós somos, sem andar conosco. Muitas vezes é aquela questão que as pessoas falam, né? A primeira impressão é a que fica, e isso acontece o tempo todo. Alguns vão dizer que não importa o que as pessoas pensam a meu respeito, não me importo com a opinião das pessoas. Mas o fato é que o cristão, ele está sendo observado e analisado o tempo todo, né? Nós estamos sendo observados pelos olhos das pessoas. E esse texto nos mostra que quando Jesus ele está com os seus discípulos, então, aproximando-se dele, rogaram com insistência, dizendo: Senhor, o centurião é digno que lhe concedas a cura do seu servo. Nossa, eu fico imaginando que interessante essa parte, onde os judeus eles estão dizendo de um cidadão romano que ele tem dignidade para receber a graça que vem dos altos céus. Esse centurião, então, ele foi reputado como uma pessoa digna pelos judeus. E essa é uma coisa tão valiosa que até o próprio Senhor Jesus Cristo, ele, depois que ele envia a missão dos seus discípulos, quando eles retornam, Jesus pergunta: o que os homens dizem que eu sou? E os discípulos começam a responder: eles falam isso, falam que o Senhor é um profeta, que o Senhor é Elias. E Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: e vós? Quem dizes que eu sou? Até o próprio Senhor Jesus Cristo, ele estava preocupado e faz a pergunta retórica para saber dos seus discípulos o que eles pensavam dele, o que as pessoas estavam falando a seu respeito. Então é algo que nós precisamos prestar atenção, que as pessoas elas estão dizendo coisas ao nosso respeito, e nem sempre é de maneira crítica, nem sempre é de maneira precipitada, mas muitas vezes é por causa das nossas ações, por causa daquilo que nós estamos fazendo. E aqui, uma coisa que chama a atenção: por que os judeus eles falam bem do centurião? Em primeiro lugar, por causa do seu amor. Olha o amor que ele tinha pelo povo judeu, ao ponto de construir até mesmo uma sinagoga para eles. Meus queridos, quem ama constantemente será bem avaliado, será tido como uma pessoa boa, e as pessoas vão gostar sempre de uma pessoa que ama, porque quem ama de verdade, de coração, não faz mal ao próximo. Ele está sempre pensando no bem, na elevação das pessoas e nunca em si mesmo. Isso aconteceu com o centurião. Ele, sendo romano, ele não precisava fazer nada para os judeus, mas ele ama o povo, se aproxima deles e constrói uma sinagoga. Continuando,
Por que esse homem, esse centurião, é bem avaliado? Porque ele é humilde. Embora ele seja um centurião, olha as palavras dele para Jesus. Eu não sou digno que entres em minha casa. Como que ele não é digno? Se ele é um centurião, se ele tem 100 homens a seu comando no exército de Roma, que era o maior exército, a maior potência daquele momento. Mas o seu coração é humilde. E ele diz, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. A humildade dele mostra que ele é uma pessoa boa, que ele é uma pessoa que tem um bom coração. Continuando, ele mostra a sua submissão. Ele diz, Senhor, o Senhor não precisa nem vir à minha casa. Dê somente uma ordem, e isso acontecerá. Será que nas nossas vidas nós temos sido submissos à palavra de Deus? Interessante aqui que o centurião diz, diga uma palavra, e isso acontecerá. As Escrituras Sagradas contêm a palavra de Deus e ela é a palavra de Deus. Então, quando a palavra do Senhor vem às nossas vidas, nós temos que recebê-la com autoridade. E se a palavra do Senhor estiver sobre a sua vida com autoridade, você será bem visto pelas pessoas deste mundo, pelas pessoas da sua comunidade. E continuando, por último, por que esse homem é bem reputado? Porque ele tem fé. Jesus diz que nem em todo Israel ele encontrou fé como deste homem. E qual que é a consequência de tudo isso? O pedido de oração, a reivindicação do centurião é atendida e o seu servo é curado. Este homem é um exemplo para as nossas vidas, porque ele amou o seu servo, ele amava os judeus, aquele amor que não é somente com palavras, mas aquele amor que esboça ação. Ele é humilde, ele é submisso e um homem que apresenta muita fé. Como as pessoas têm nos visto? Será que elas têm visto em nós humildade, amor, submissão, fé? Ou será que muitas vezes elas veem em nós orgulho, soberba, arrogância, intriga, ira, confusão? E com isso elas se afastam de nós. Então esse texto deve nos orientar a avaliarmos as nossas vidas. Como as pessoas estão nos vendo? Como elas têm nos avaliado? O que eu posso fazer e o que eu devo fazer para melhorar isso? E assim, meus queridos, nós também cairemos na graça do povo, na graça das pessoas que nos rodeiam, da nossa família, dos nossos amigos. Então esses princípios, eles são muito importantes para as nossas vidas. Fé, humildade, amor e submissão. Aplique isso na sua vida. Faça esse teste e você verá como que as pessoas verão você com outros olhos e você será amado pelas pessoas. Mas se nós formos pessoas diferentes das instruções da palavra do Senhor, se nós não imitarmos o Cristo, que é o nosso mestre, o nosso exemplo de conduta, as pessoas vão nos avaliar mal. E isso não é bom, porque nós precisamos cair na boa fama das pessoas. Pense nisso e que Deus te abençoe nesse processo de ser bem visto pelas pessoas. Vamos orar? Senhor, abençoe-nos. Nós queremos aplicar a sua palavra aos nossos corações. Tire de nós, Deus, tudo aquilo que repele as pessoas, tudo aquilo que não dá um bom testemunho, ó Deus, de discípulos que somos, e que nós possamos assim, ó Deus, vivermos em paz e que o seu nome seja glorificado através das nossas ações. Ser com todos nós e que nós possamos estar sempre, ó Deus, meditando na sua palavra que nos mostra